Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo de matemática do Enem. Hoje vamos trabalhar com a nossa 29ª habilidade, estamos quase acabando todas as habilidades de matemática, que ainda trata do caráter aleatório e da análise da estatística. Hoje vamos trabalhar com a utilização de conhecimentos de estatística e probabilidade como um recurso para a construção de argumentação. Vamos lá ao problema. Um rapaz estuda numa escola que fica longe de sua casa e, por isso, precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar no ponto de ônibus antes de 6h15 da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais se repetiu, e que a mediana do conjunto de dados é 6h22. A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes das 6h21 é no máximo, e vamos lá. Bem, é um problema que a gente pode observar, como a nossa habilidade diz, que nós vamos utilizar conhecimentos de estatística e de probabilidade. Probabilidade porque a pergunta é explícita sobre a probabilidade. E a estatística porque os dados fornecidos se referem a conceitos estatísticos. Quando ele diz, por exemplo, que 6h21 foi o dado que mais se repetiu, nós precisamos lembrar que isso é o conceito da moda. A moda é o valor mais frequente numa distribuição de dados. E depois ele ainda afirma de forma direta sobre a mediana. Lembrando que a mediana, numa distribuição de dados, ela é o valor central dos seus dados que estejam de uma forma organizada. Colocando esses dados numa ordem crescente ou decrescente, o número que estiver exatamente no centro, ou seja, que distribuir esses dados em duas quantidades iguais, esse valor é o que nós denominamos como mediana do conjunto de dados. Então, aqui, se nós analisarmos que há 21 dias, cada dia a pessoa anotou o horário do ônibus, então essa pessoa tem uma tabela com 21 horários anotados. E desses 21 horários, quem vai ser o valor central? Vai ser exatamente o 11º, porque se nós pensarmos numa organização aqui, imagina, né, bem de forma didática aqui. Se eu colocar 10 informações, 10 dados, de forma organizada, por exemplo, crescente, os horários dos ônibus em forma crescente. 10 informações antes, 10 informações depois, eu já tenho 20 informações. E aí, o meu 11º dado aqui completa as 21 informações. Então, exatamente o 11º dado divide a minha distribuição em duas partes iguais. E esse valor, então, é a mediana, e a mediana ele me disse que é 6h22. Ou seja, isso são dados organizados de forma crescente ou decrescente. Vamos considerar que estejamos em ordem crescente. Então, tudo que estiver, esses 10 dados aqui anteriores, eles são menores que o 6h22. A gente sabe que a moda, o valor que mais se repete é o 6h21, e sabemos também que ele nunca chega antes de 6h15. Então, o menor valor anotado aqui é exatamente o 6h15, se é que algum dia o ônibus passou a 6h15. Mas então, o que a gente pode pensar? Quais são as possibilidades dos horários que acontecem aqui antes das 6h22? O ônibus pode ter passado 6h15, que ele é possível ter anotado, 6h16, 6h17, 6h18, 6h19, 6h20, 6h21, porque 6h22 já está aqui anotado. Então, antes disso, são essas as possibilidades. Vai haver repetição de horários? Com certeza, algum horário que tem que se repetir, porque nós temos 10 dados, 10 números para serem colocados aqui antes desses 6h22, e aqui existem apenas 7 informações. E precisa ter repetição porque você tem um valor aqui referente à moda, e a moda é o valor mais frequente. Essa moda tem que se repetir. Então, quantas vezes esse valor de 6h21 pode estar se repetindo? E é importante a gente pensar que, como ele quer saber a probabilidade máxima de acontecer, o valor que aconteça antes de 6h22, o máximo de probabilidade do ônibus passar antes de 6h22. Eu preciso tentar colocar para esse 6h22 o mínimo possível de quantidades, porque assim sobram mais opções
para os outros horários antes do 6h21. Então, vamos pensar qual é o mínimo possível para o 6h21. Bom, se o 6h21, ele tem que pelo menos se repetir alguma vez para ele ser moda. Então, se ele se repetisse apenas uma vez a mais, né, se ele aparecesse 2 vezes na distribuição, eu teria, dos 10 dados, 2 sendo 6h21, e sobrariam 8 opções, 8 possibilidades para esses restantes aqui, que são 6. Eu poderia ter algum desses repetindo 3 vezes, por exemplo. Se o 6h15 se repetir 3 vezes, uma aqui, 4, 5, 6, 7, 8, e o 6h21 repetindo 2 vezes, dariam umas 10 possibilidades ali. Só que se isso acontecer, o 6h15 é que seria a moda, e não o 6h21, porque o 6h21 estaria se repetindo só 2 vezes, enquanto o 6h15 estaria se repetindo 3. Então, o meu valor que é a moda não pode ser apenas 2, porque senão algum outro dia, algum outro horário pode ter acontecido com mais frequência que ele. Se invertermos a situação, se o 6h21, considerarmos que ele pode sim repetir 3 vezes, então dos 10 dados, 3 seriam referentes ao 6h21, sobrariam 7 possibilidades para os outros números. E para esses outros números, se eu tenho 7 vezes que eles podem aparecer, no máximo eu teria alguns deles se repetindo 2 vezes, né? Considerando que todos apareceriam uma vez. Então, o mínimo que eu tenho que colocar para o 6h21 é que seja 3. Ah, se ele for 3, aqui eu vou ter 4, 5, 6, 7, 8, 9 possibilidades, e tem mais uma que algum número pode se repetir uma vez. Só que se algum número se repetir uma vez, ele vai estar aparecendo 2 vezes, ele não vai ser a moda, porque a moda vai ser quem aparece mais. Ah, mas o 6h21 poderia ser 4, aparecer 4 vezes também? Pode. Só que se ele aparecer 4 vezes, vão sobrar apenas 6 possibilidades para os outros resultados. E aí não é o máximo de vezes, máximo de possibilidades que você vai pensar. Ah, então, a ideia é o raciocínio do exercício está aqui em cima dessa palavra máximo. A maior probabilidade vai acontecer quando eu tiver o mínimo possível para esse valor da mediana, que fazendo uma análise é quando ele acontecer exatamente 3 vezes. O grande raciocínio do problema está aí. Então, se esse número 6h21 se repete 3 vezes, nós temos aqui 3 informações dele e sobram 7, esses outros horários aqui, eles podem ter acontecido 7 vezes entre eles, né? Considerando o mínimo para o 6h21. E aí a pergunta é, qual é a chance de que ele tenha pego esse ônibus antes das 6h21? Então, qual é a chance desses números aqui acontecerem nessa distribuição de dados? Probabilidade, eventos favoráveis sobre eventos possíveis. Eventos possíveis, existem 21 dados possíveis, porque ele fez 21 anotações, 21 dias anotando o horário do ônibus. A probabilidade, os eventos que me interessam são aqueles que acontecem antes das 6h21. Quem acontece antes das 6h21 são esses possíveis horários que podem acontecer de 7 maneiras ali. Então, são 7 em 21, a maior probabilidade de que ele tenha pego o ônibus antes das 6h21, que também poderia ter aparecido na forma simplificada 1/3, mas aqui não veio na forma simplificada, 7 sobre 21. Certinho? Espero que eu tenha ajudado vocês. Um exercício complicado, de raciocínio muito sutil, que se focava exatamente no uso dessa palavra aqui. Como eu interpretar essa probabilidade máxima no problema. Um abraço, até mais.